Olá! Nessa aula nós queremos trabalhar com campos vetoriais, né? Então nós queremos trabalhar com rotacional, com divergente, que nos dão aí características físicas sobre os nossos campos vetoriais, né? E depois falarmos sobre campos conservativos e, por consequência, falar sobre potencial ou função potencial. Aqui no meio também eu quero comentar sobre as curvas de fluxo do campo vetorial, tá bom? E fechar essa aula com algumas fórmulas de como calcular essa função potencial, ok? Bom, então como que nós vamos definir o que são campos vetoriais? Campos vetoriais, na verdade, eles são um tipo de funções vetoriais de várias variáveis, tá? Então, vamos considerar aqui m e n dois números naturais diferentes de zero. Você tem que a função de n variáveis reais a valores vetoriais em Rm. Então, olha só o que está acontecendo. Você está indo do espaço de dimensão n para um espaço de dimensão m. Tá? Então, são dois espaços de várias variáveis. Então, uma função definida dessa forma, eu vou falar que é uma função f, que está definida num subconjunto não vazio do Rn, tá? E elevada no Rm. Tá bom? Esse conjunto A, eu vou chamar ele de domínio de f, tá? E essa função vai associar cada vetor, né, de dimensão n lá do nosso Rn a um vetor, né, de dimensão m lá no nosso Rm, o que esse vetor eu vou chamar de f de x1, x2, até xn, tá? E aí o conjunto formado lá no Rm pelos pontos que f atinge é a nossa imagem, né? A nossa imagem é o conjunto formado pelos pontos que são atingidos pela nossa f definida dessa forma, tá ok? Então, basicamente, isso é a definição de uma função de várias variáveis vetoriais. É importante salientar que uma função, né, de várias variáveis vetoriais, por si só, como a gente definiu aqui, né, ela indo do Rn para o Rm, não é um campo vetorial, tá? Ela é simplesmente uma função vetorial de várias variáveis, tá bom? Quando que nós vamos, então, falar que esse tipo de função é um campo vetorial? Quando o domínio e a imagem estão em espaços de mesma dimensão, tá? Então, quando você vai lá do R2 para o R2, do R3 para o R3, ou do Rn para o Rn. Aqui nessa ilustração, você tem uma ilustração de uma função uma função vetorial de várias variáveis genérica, né? Qual é a ideia? Você vai pegar uma função um ponto que está lá no R2 e vai levar ele lá no R3 através da função que tem como funções componentes x de uv, y de uv e z de uv. Perceba que cada uma dessas funções componentes é uma função de duas variáveis a valores reais, né? São aquelas funções que nós trabalhamos antes. Quando esses dois espaços tiverem a mesma dimensão, ou seja, se você levar do R2 no R2, aí a gente vai falar que isso é um campo vetorial, tá? Mas antes da gente falar basicamente sobre os exemplos de campos vetoriais, eu quero determinar aqui algumas coisas, deixar algumas coisas bem estabelecidas sobre essas funções vetoriais de várias variáveis, tá? Porque isso vai ajudar a gente mais na frente. Então, ó, vamos considerar aqui A um subconjunto do Rn, né? E F uma transformação de A em Rn. Então perceba que você está indo do Rn no Rn, tá? Se para cada ponto de A a gente associar um vetor f, ou seja, um vetor, vamos pegar um ponto x aqui no A, né? Tem aquele x1, x2, ele tem coordenadas x1, x2, x3 até xn, tá? E se eu pegar um vetor f, né, de forma que esse vetor f leve do A no Rn, ou seja, você está levando no mesmo espaço de mesma dimensão, então a gente vai referir a f como um campo vetorial. Como a gente já tinha dito, essa aqui é uma definição um pouco mais formal e genérica, tá bom? Agora vamos lá, vamos pegar um campo no R3. Perceba que esse campo aqui é no R3. O que nós queremos? Basicamente, a gente vai trabalhar no R2 e no R3 porque nós queremos que esses campos vetoriais nos contem características, por exemplo, de deslocamento de partículas.
Então eu vou definir aqui uma característica para o R2 e ela vale da mesma forma. Desculpa, eu vou definir uma característica para o R3 forma para o R2. Então, ó, vamos pegar aqui o nosso vetor f de x, y, z e eu vou levar ele, né, em um novo ponto do R3. Então eu tenho um campo vetorial no R3, tá? Essa definição aqui é válida para funções vetoriais quaisquer, mas como o nosso objetivo da aula é trabalhar com campos vetoriais, eu vou falar basicamente, né, sobre os campos vetoriais. Então perceba o seguinte, você tem que a hora que você aplicar esse campo f nesse ponto x, y, z, você vai gerar, você vai atingir um ponto lá no R3 que vai ter coordenadas f1 de x, y, z, f2 de x, y, z e f3 de x, y, z, tá? E você pode escrever esse ponto na forma vetorial. Como que é isso? Você coloca o f1 multiplicando o vetor i, você coloca o f2 multiplicando o vetor j e o f3 multiplicando o vetor k, tá bom? E aí você coloca cada uma dessas funções componentes nas suas respectivas coordenadas, sendo i, j, k os vetores da base canônica do R3, e cada uma dessas funções, f1, f2 e f3, são funções que vão do R3 em R, são funções de várias variáveis a valores reais, tá? São aquelas funções que a gente trabalhava antes. Essa forma de escrever é uma forma que a gente chama de forma vetorial. Só que aí eu não costumo, pode ser que algumas vezes eu coloque, outras não, mas eu não costumo colocar a setinha dos indicadores vetoriais para IJK, simplesmente por uma questão de limpeza de notação, tá bom? Algumas vezes eu não vou colocar nem essa seta de vetor que está aqui no F, simplesmente para limpar a notação, para não ficar muito sujo, mas vocês já têm uma ideia de quando a gente está falando de I, J e K, né, estamos falando de vetores da base canônica, né, 100, 010 e 001, respectivamente. Tá bom? Então, essa daqui é uma forma também de se escrever o seu campo vetorial. Na verdade, é uma forma de se escrever funções vetoriais quaisquer, tá? Bom, alguns campos vetoriais interessantes aí que a gente pode enxergar, tá? Se você tem uma curva, né, você tem o campo vetorial gerado pelos vetores tangentes à curva em um ponto. Então, em cada ponto você pode estabelecer um vetorzinho tangente e aí você tem um campo vetorial dessa curva. O mais interessante é que esse campo vetorial, você pode nem ter a curva. Se você tiver o campo vetorial, esse campo determina uma curva, tá? E isso é muito interessante, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá bom? A curva é determinada pelo seu campo vetorial tangente. Também podemos falar no campo de vetores normais a uma superfície, tá? Que são os vetores normais aos planos tangente a essa superfície em cada um de seus pontos, tá? Então, são vetores aqui que formam um ângulo de 90 graus com a sua superfície, tá? Novamente, essa superfície ela é determinada por esse campo vetorial, tá? Então, elas têm aí uma relação importante de determinação, tá bom? Uma coisa muito interessante é quando a gente trabalha com equações diferenciais, a gente usa um artifício de campos vetoriais quando a gente está estudando as equações de uma forma qualitativa. Eu te dou um problema, te dou uma equação diferencial e você vai me dar algumas respostas qualitativas sobre aquela equação diferencial. Então você vai me dar soluções específicas que são importantes. Geralmente a gente busca pontos estacionários e soluções periódicas, tá? Olha só, para a gente trabalhar com esse tipo de abordagem, geralmente a gente usa uma ferramenta que são os planos de fase, tá? Os planos de fase, eles são esse tipo de ilustração que está aqui nesse slide, tá bom? Então, a equação diferencial ordinária que modela um pêndulo plano, tá? Ela gera esse plano de fase que está aqui. Se você olhar para ele, né, se você olhar para esse plano de fase, o que que você tem? Em cada ponto do seu plano, você tem
um vetorzinho, tá? Então aqui você tem uma espécie de um campo vetorial tangente às soluções dessa equação diferencial. Então não é uma solução, são infinitas soluções. Por quê? Porque quando você estuda equações diferenciais, você percebe que em cada ponto do plano existe uma única solução que passa por aquele ponto. Lógico, aqui eu estou simplificando muito, né? Estou tirando todos os problemas técnicos que existem nessa abordagem, tá? Então, em cada ponto do plano, essa solução, em cada ponto do plano você tem uma solução única para essa equação diferencial. E essas soluções, elas são dadas por esses campos vetoriais que são originários lá da sua equação diferencial. Observe, o que que você tem aqui? Bom, eu consigo inferir que as soluções elas têm essas características aqui, ó. Elas vão fazendo essas curvas, né? Elas vão fazendo as curvas, né? Ou respeitando aí os nossos vetores, até se aproximar de alguns pontos específicos, né? Um aqui na origem, tá bom? E nesses pontos específicos parece que eu tenho alguns círculos, né? E depois elas começam a sair de novo, tá bom? Ó, perceba que aqui você tem também, ó, essas setas te indicam que você pode ter algo assim, ó, né? Ou até mesmo espiral, tem alguns que são bem espirais, tá? Isso é o que a gente chama de plano de fase. O que que ele me diz? Ele me diz que nós temos três pontos estacionários, né? Que aqui nesse caso eles podem ser atratores ou repulsores, porque você pode estar se aproximando espiralmente ou se distanciando espiralmente, tá? O mais importante para nós é que esses campos vetoriais nos dão ideias de soluções específicas, soluções de equilíbrio que a gente tem aqui nessa equação do pêndulo plano. Só um detalhe, no nosso artigo, no nosso primeiro artigo sobre campos vetoriais que está linkado aí embaixo, eu mostro para vocês qual é essa equação, eu discuto sobre essa equação, inclusive eu desenho para vocês as soluções, tá, a partir desse campo vetorial, tá bom? E lá a gente conversa sobre essa equação e sobre esse campo vetorial, ok? Bom, então a partir daí, tanto no espaço quanto no plano, né, você pode definir campos vetoriais de maneiras diferentes, mas eles têm aplicações. Então, por exemplo, você pode estabelecer um campo vetorial sobre uma esfera se você está estudando algum movimento de partículas sobre a esfera. Quais tipos de partícula? Independe, tá? Cada ponto é uma partícula, esses vetores podem te indicar um sentido de movimento. Então, você pode ter um campo vetorial sobre uma esfera, né? E você pode também ter um campo vetorial que para nós é muito importante, que é o campo de um fluido, o campo de movimento de um fluido, tá? Então, por exemplo, aqui nessa garrafa você tem um fluido percorrendo uma garrafa até sair até sair pela borda, né? Então, se você associar a cada ponto desse aqui a velocidade do fluido, a gente obtém um campo de vetores de velocidade desse fluido. Então, você pode trabalhar com a velocidade com que esse fluido sai da garrafa. É muito interessante perceber que os campos vetoriais eles podem ser usados aí para a gente modelar, né, movimentos de partículas, né? E aí, quando você modela movimento, você trabalha com velocidade, aceleração e tudo mais, tá? Bom, vamos representar aqui geometricamente um campo vetorial bem simples para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, ó, a minha função nesse caso é f de xy igual a j. Então, o que que vai acontecer? É um campo vetorial constante. Você vai pegar xy e vai associar ele com o vetor 0, 1, tá? Então, você vai associar ele com o vetor j. Então, o que que significa? Quando você vai ilustrar isso, você vai aplicar esse vetor j em cada ponto xy do plano. Porque nesse caso você tem um campo vetorial constante. Então, em cada ponto do plano, em cada ponto xy do plano, você vai ter um vetor paralelo ao eixo y e de tamanho 1, né? Então tá aqui, ó, em cada ponto você tem um vetorzinho, né, de tamanho 1 apontando na direção do eixo y. Então, o mais importante é o campo vetorial, ele é interpretado geometricamente e aplicado no ponto que determina esse vetor, tá? Nesse caso, eles são todos de mesmo tamanho, mas pode acontecer de você ter vetores
de tamanhos diferentes, indicando que naquele ponto a velocidade é maior, né? Ou naquele ponto a velocidade é menor, tá? Né? O ímpeto com que você segue nessa direção. Mas o importante é, se você estivesse representando partículas, né, que estão preenchendo todo o plano, esse campo vetorial te daria um sentido com que essas partículas estão se movendo. Nesse segundo exemplo, eu quero considerar um campo vetorial importante para nós aí, que é o campo vetorial tangente ao círculo de raio R maior que zero, tá? E centrado na origem, tá bom? Então aí, o que que vai acontecer? Em coordenadas cartesianas, ele é determinado por essa função. Mas a gente pode escrever ele em coordenadas polares, tá? E aí é muito importante você lembrar das coordenadas polares, né? R cosseno θ e R seno θ, ok? Então, a hora que você for trocar, né? Você vai agora, ao invés de ter um campo escrito em coordenadas cartesianas f de xy, você vai ter agora um campo escrito em coordenadas polares f de r θ, tá? E ele vai virar 1 sobre r menos seno de θ, cosseno de θ. Logicamente, r tem que ser maior que zero. Bom, então perceba, como que a gente chega aqui? Bom, você vai trocar o y por r seno θ e o x por r cosseno θ. Aqui embaixo você já sabe, né? A gente já trabalhou aí bastante com essas mudanças de variável na integral dupla. Você já sabe que x quadrado mais y quadrado, quando você troca, ele vira r quadrado. Então vai ter r quadrado em ambos os denominadores, tá? Então você sabe que em cada denominador você vai ter um r quadrado, né? Que vai simplificar com o r que tem no numerador, do r seno θ e do r cosseno θ, tá? Então você vai ter 1 sobre r multiplicando cada uma das componentes. Ele é uma constante, você vai poder tirar ele daqui. Então por isso que você vai ter 1 sobre r multiplicando aqui fora. E o que sobrou? Sobrou o numerador, que aqui era menos seno θ, e aqui era cosseno θ, tá? Ok? Então é muito simples, com uma continha muito simples você chega nisso. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar com esse campo vetorial escrito em coordenadas polares. Menos seno θ cosseno θ te dá a ideia de que você tem uma direção contrária, né, para girar dentro das suas circunferências. E multiplicado por 1 sobre r indica que você vai ter uma espiral, né? Então, esse campo vetorial, você vai aplicar em cada ponto aí, mas ele vai se mover de uma forma espiral, ó, tá vendo? Então você tem uma ideia de que você está saindo do centro de uma forma espiral até expandir em todo o plano, tá? É o que esse campo vetorial está me dizendo. Perceba, nesse momento agora, olhando para esse campo vetorial, você tem a ideia do seguinte: bom, ele roda, ele gira, né? Então perceba que esses campos vetoriais eles indicam muito movimento para nós, tá? Tem uma leitura aí de movimento de partículas. Bom, então como eu tinha dito antes, esses campos vetoriais, tanto no espaço quanto no plano, eles determinam algumas curvas, né? Que a gente pode chamar de curvas de fluxo desses campos vetoriais. Então, se f é um campo vetorial contínuo, né? Então gama vai ser uma curva desse do fluxo desse campo vetorial se a derivada dessa curva for igual à composição, né, do campo com a própria curva, tá bom? Essas curvas de fluxo, elas também podem ser chamadas de curvas integrais do campo, tá? Pois se você tiver, aqui a gente vai trabalhar no R3, né? Mas se você tiver um campo no R3 que represente a velocidade das partículas de um fluido, o movimento desse fluido vai ser completamente determinado por esse sistema que está aqui, tá? Que basicamente é um sistema de equações diferenciais, né? Porque perceba, todas as suas funções componentes dependem de t, tá? A sua derivada é uma derivada de uma função de uma variável, né? X com relação a t, y com relação a t e z com relação a t. Isso aqui é um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Onde cada uma dessas funções aqui são funções que associam f de x de t, y de t e z de t, tá? Então, isso é um sistema aí de equações diferenciais
que se você conseguir resolver esse sistema de equações diferenciais, você consegue, então, encontrar a- as componentes da sua curva que vai te dar aí o fluxo desse campo vetorial, tá bom? Um exemplo, vamos encontrar o fluxo de um campo vetorial plano, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte campo vetorial. Você pega xy e leva em x menos y. Então, você troca simplesmente o sinal da sua segunda variável, tá? Então, dessa forma, as minhas curvas de fluxo estão associadas a esse sistema de equações diferenciais aqui, ó. Tá bom? Vamos voltar aqui no slide anterior para você entender o que está acontecendo. Ó, a derivada de x com relação a t é f1, né? É igual ao f1. A derivada de y com relação a t é igual ao f2. E a derivada de z com relação a t vai estar igual ao f3. Tá? Logicamente, aqui dentro você tem x, y e z em cada uma delas, né? Tá bom? Mas aí, para a gente resolver, a gente vai usar a seguinte estratégia para a gente encontrar essas x, y e z. Tá bom? Então aqui, ó, derivada com relação a x está igualada ao f1, né, que é x. A derivada de y com relação a t está igualada ao f2. Então perceba que você tem aí um sistema de equações diferenciais ordinárias. Nesse caso, para nós está muito bom, sabe por quê? Porque esse sistema é um sistema de equações que a gente chama de equações diferenciais desacoplado. O que isso quer dizer? Você não tem uma mistura de variáveis. Então é simples, você vai resolver esse primeiro caso e vai resolver o segundo caso. Tá? Eles são independentes. Então, resolver um de cada vez, você vai ter a sua função. O grande problema é quando essas coisas estão misturadas. Aí sim você precisa usar algumas técnicas um pouco mais requintadas, tá? Bom, então da primeira, a gente sabe então que você tem o quê? Você tem uma função, né? Você quer encontrar uma x de t cuja derivada seja igual a ela mesma. Ora, função exponencial, uma constante vezes uma exponencial, tá? O que você quer agora no segundo caso? Você quer uma função y de t, né, cuja derivada seja igual a menos ela mesma. Então, você vai usar uma exponencial novamente, elevada a menos t, porque a derivada de e elevada a menos t é menos e elevada a menos t, tá? E aí você multiplica por uma constante genérica para que você tenha o caso geral. Então aqui você tem as duas, ó, né? Perceba que a sua curva está associada com exponenciais, tá? Então, você já tem aí a sua curva de fluxo determinado por essas duas funções componentes, tá? Então, ó, portanto, as nossas curvas de fluxo desse campo vão ser dadas por essas curvas aqui, C1 e elevado a t, C2 e elevado a menos t. Vocês lembram que eu falei que quando você associa essas coisas com equações diferenciais, em cada ponto do plano você tem uma solução diferente? Pois é, essas soluções diferentes são determinadas por essas constantes C1 e C2, tá? Quando vocês forem, ou se já tiverem estudado equações diferenciais, vocês entendem essas ideias melhor, tá? Porque você vai ter lá um que a gente chama de valor inicial, tal, e aí essas coisas são explicadas de uma forma melhor. Outra coisa interessante é mostrar o seguinte: você pode estabelecer uma equivalência entre essas duas funções componentes e trabalhar com y com uma relação entre y e x, né? Perceba que elas têm aí você consegue estabelecer uma relação entre x e y, né? Considerando que a primeira é x de t e a segunda é y de t, tá? É, lá no site eu explico direitinho como que a gente chega nisso, y é igual a c sobre x, mas é bem simples, tá? O mais importante é o seguinte, essa relação aqui, ela me dá curvas planas, né? Que vão me dar quais são as curvas de fluxo desse campo vetorial, tá? Num gráfico, ok? E aí a gente pode enxergar que ele vai ser dessa forma, tá? Então perceba que as curvas são y igual a uma constante dividido por x, né? Então elas respeitam aí essas curvas que lembram muito o gráfico de 1 sobre x, tá? Então aqui você tem o seu campo vetorial, né? E
em cada ponto do plano você consegue determinar aí essas curvas de fluxo, tá? Bom, a gente já falou então que esses campos vetoriais eles nos dão uma ideia de movimentos de partícula. Então, uma pergunta interessante que você tem que fazer é o seguinte: esse campo vetorial gira ou esse campo vetorial expande e contrai? Então, para isso nós vamos usar duas ferramentas muito importantes, que são o rotacional de um campo vetorial e o divergente de um campo vetorial. Então, para definir, eu vou estabelecer aqui um campo vetorial no R3, tá? Principalmente porque eu vou estabelecer uma relação aqui que ela não existe pro R2, tá? Então, o que que nós temos? Nós temos um campo vetorial no R3, aqui dado na sua notação vetorial, tá? Então, eu vou definir o rotacional desse campo e denotá-lo por hot de F, tá? Dado pelo produto vetorial entre o operador gradiente e o campo. A gente já conversou sobre esse operador gradiente aqui, lá quando a gente falou sobre gradiente, né? É o vetor formado apenas pelos operadores derivada parcial em cada uma das suas componentes, tá bom? Uma coisa interessante de você observar é o seguinte: eu não vou colocar isso nessa aula, mas lá no nosso artigo sobre campo vetorial está bem delimitado, tá bem escrito lá, bem definido, é que existe um campo chamado campo gradiente, tá? O gradiente também é um campo vetorial, ok? E aí lá a gente explica um pouco mais sobre isso, mas aqui por uma questão de tempo eu retirei isso. Mais para frente, qualquer coisa eu gravo uma aula só sobre ele, tá? Mas o rotacional então para nós ele vai ser o produto vetorial do campo com o operador gradiente, ou seja, você tem na primeira linha os vetores da base canônica, na segunda linha as componentes do vetor gradiente e na terceira linha as funções componentes do seu campo vetorial, tá bom? E aí você calcula isso e dá o rotacional. Perceba que o rotacional ele é um vetor, tá? Um vetor. Você tem um produto vetorial entre dois vetores, produto vetorial sempre gera um vetor, tá bom? E aí a gente vai ter uma interpretação geométrica quanto a esse vetor que nós vamos conversar. Então, um exemplozinho bem simples aí para a gente calcular o rotacional, né? A gente tem o campo determinado pelas funções componentes xy, yz quadrado e xyz, tá? Então você vai, para calcular o rotacional desse campo, você vai aplicar a nossa definição, né, do operador gradiente vetorial com o, o campo, né? E aí você vai calcular esse determinante e vai encontrar que o seu rotacional é o vetor o vetor z, que multiplica x menos 2y, menos yz e menos x, tá? Esse é o rotacional desse campo. Obviamente, a gente pode definir o rotacional para um campo vetorial plano. Só que eu insisto, esse rotacional ele não vai estar no plano, tá? Porque o que que você vai fazer? Você vai considerar que o seu rotacional plano ele vai ter uma outra componente F3 que é zero, tá? Então, para você jogar lá dentro do seu da sua fórmula do rotacional. Obviamente, a gente está pensando em funções componentes que admitam derivadas parciais no domínio do campo, tá? Então, nesse caso, a gente determina, né, o rotacional dessa forma, e aí você vai ter que o rotacional aponta na direção do vetor k, tá? E, obviamente, a gente não tem o vetor k nesse objeto, mas para uma análise de um campo vetorial plano, isso é importante para nós, tá bom? Pode parecer um pouco uma licença matemática muito grande, né? Você falar que você vai definir um produto vetorial para um vetor para dois vetores no R2, mas perceba que aqui você está colocando esse campo como se ele estivesse sendo definido lá no plano XY do espaço tridimensional, tá? É a interpretação que você tem, ó, porque o vetor gradiente que você usa aqui, né, o operador gradiente que você usa é o operador pro R3, não pro R2, tá? Então você está pegando esse campo planar e jogando ele como se ele fosse um campo
plano, só que no espaço, né? Ele está deitado sobre o plano XY lá no espaço, tá bom? É uma forma de você trabalhar e enxergar essa ferramenta num campo vetorial plano. E aí, como exemplo disso, nós temos aqui um campo vetorial plano, né, dado por menos ômega y e ômega x em suas respectivas funções componentes, onde esse ômega é maior que zero, tá? Então, ele tem rotacional dado por 2 ômega k. Então, perceba que, independente do valor de ômega, você vai estar sempre apontando na direção do eixo z. Então, se o meu campo, tanto faz se no R2 ou no R3, tem rotacional igual ao vetor nulo, então a gente chama ele de irrotacional, tá? Então aí aqui você já tem um exemplozinho para ilustrar essa ideia, né? Você tem um campo dado por R dividido pela norma de R ao quadrado multiplicado por menos 1, né? Onde o R é xy. Então o que você tem? Você tem xy dividido por x quadrado mais y quadrado. Basicamente é isso, tá? Você tem x sobre x quadrado mais y quadrado e y sobre y quadrado mais y quadrado. Por quê? Porque se o r é xy, então a norma de r é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso elevado ao quadrado simplifica com a raiz. Então aqui no denominador você tem x quadrado mais y quadrado, que é exatamente o que a gente tem aqui embaixo, tá? Então perceba, cada uma das funções componentes desse campo está escrito aqui, ó. A primeira menos, porque ambas estão multiplicadas por menos 1. A primeira menos x sobre x quadrado mais y quadrado. A segunda menos y sobre x quadrado mais y quadrado. E aí, como a gente está falando de um campo vetorial plano, para calcular esse rotacional, eu vou transportar ele lá para o R3, né? Vou colocar ele lá no plano XY do R3, então a minha componente z é 0, e vou jogar aqui na segunda linha as coordenadas do vetor gradiente. Calculando lá as nossas fórmulas, você vai chegar que você vai ter isso daqui, eu esqueci de pôr, mas isso vezes k, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai ter 0 vezes k, que é o vetor nulo. Algumas vezes eu não vou colocar aqui o símbolozinho de vetor para simplificar a notação, tá? Mas aqui você sabe que é vezes o vetor k, tá? E aqui você tem o vetor nulo. Então, como você tem o vetor nulo, você pode falar então que esse campo vetorial é irrotacional, tá bom? Vamos pegar agora um campo vetorial que a gente já trabalhou antes, né? Então perceba que a gente tem aquele campo vetorial que a gente trabalhou com ele em coordenadas polares, né? E aí você pode perceber que esse campo vetorial ele não é irrotacional, ou seja, o rotacional dele é diferente do vetor nulo, tá? E esse esse campo vetorial está relacionado ao fenômeno de uma água escoando em um ralo também. Mas o mais importante é que, como o rotacional desse campo ele não é o vetor nulo, então a gente pode afirmar que ele roda sim, ele gira, tá? Ele não está indicando uma direção que simplesmente translada, né, as suas partículas, ok? Vamos tentar dar uma interpretação geométrica aqui pro rotacional, tá? Então vamos considerar que o nosso campo F é um campo vetorial de velocidade de um fluido, tá? E vamos considerar uma partícula desse fluido situada no ponto XYZ do espaço, tá bom? Então, se você tiver que o rotacional desse campo é diferente do vetor nulo, você pode afirmar que as partículas que estão situadas na vizinhança desse ponto que você pegou, que você calculou o rotacional, tendem a girar ao redor do eixo formado por esse vetor, tá? E além disso, o comprimento desse vetor vai te dar a velocidade com que essas partículas se movem ao redor desse eixo, tá bom? Para ilustrar de uma forma melhor, você tem aqui uma partícula, XYZ, e o rotacional. O que a gente está querendo dizer? Se esse rotacional for diferente de zero, então todas as partículas que estão em volta desse ponto vão girar, tá? Tendo como eixo esse rotacional. Quanto maior for o rotacional, mais
mais rápido essas partículas giram em torno desse eixo, tá? Obviamente, se o campo for irrotacional, então esse fluido vai estar livre de rotações na vizinhança do ponto x, y, z, ok? Uma outra ferramenta é o divergente de um campo vetorial, e agora o divergente vai ser dado pelo produto escalar do operador gradiente com o seu campo vetorial, tá? A gente vai denotar ele por div de f, tá bom? E esse divergente ele vai me dar uma ideia se o meu campo expande ou se ele contrai, né? Então aí, como eu tinha dito, ó, se você imaginar um campo vetorial como um campo de velocidade de um gás ou de um fluido, então a divergência do campo vai estar relacionado com a expansão ou a contração do volume do gás pelo fluxo de campo, tá? Então, para exemplificar isso, eu vou considerar aqui um campo vetorial tridimensional, né, com componentes x² mais z, menos y², 2x mais 3y mais z². E aí eu quero calcular o divergente desse campo vetorial, então basta eu colocar, né, um produto vetorial do operador gradiente em cada uma das funções componentes, né, o produto escalar do operador gradiente com o campo, que vai ser simplesmente você colocar as derivadas parciais de x com a primeira função componente, derivada parcial de y com a segunda função componente e derivada parcial de z com a terceira função componente, calcular isso e somar tudo, e aí eu vou ter uma função que aqui para nós vai ser 2x menos 2y mais 2z. Perceba que agora o seu divergente é um número real, é um escalar, tá? É uma função escalar, né? Na verdade, não uma função escalar, ele é um campo escalar, tá? Ele vai ser uma função que associa um ponto do R2, do R3, né, do Rn, e vai ser levado numa função real, tá? Da mesma forma com que eu posso afirmar lá no rotacional se um campo gira ou não, eu posso aqui também ter uma ferramenta que me diz se esse campo contrai ou expande, ou não, ou se ele tá quieto, se ele está firme, né? Isso vai me dar quando o meu divergente for zero, tá? E aqui realmente é a constante zero. Quando o divergente for zero, a gente diz que esse campo vetorial é incompressível, tá? Ou seja, ele não comprime ou expande, tá bom? Para ilustrar para vocês, a gente tem aqui um campo rotacional, né? Ele roda, mas ele não expande, né? Então aqui você tem um exemplo de um campo que é incompressível, tá? Então, para exemplificar aí, né, um campo incompressível, a gente tem esse campo y menos x, né, que se você for calcular as derivadas parciais, né, da primeira com relação a x e da segunda com relação a y, elas vão ser zero, né, e aí você consegue ver facilmente que esse campo plano é incompressível, ou seja, ele não expande nem contrai, tá? Definidas as propriedades básicas dos campos vetoriais, agora nós queremos trabalhar com os campos conservativos, tá? Então, nós vamos tentar definir os campos conservativos e estabelecer o que nós vamos chamar de potencial do campo, tá bom? Bom, então vamos pegar um campo vetorial, tá? Aqui nós temos um campo do Rn no Rn, tá? Então, considera isso, erro de digitação. Então, esse campo vai denominar conservativo se existir, né, um campo diferenciável com domínio no mesmo domínio do meu campo vetorial, só que em R, ou seja, ele é um campo escalar, são aquelas funções de várias variáveis a valores reais que trabalhávamos antes. Tal que o gradiente desse campo escalar seja igual ao nosso campo vetorial no domínio do campo vetorial, ok? Essa função, né, eu vou chamar ela de potencial do campo F, tá? Então, essa definição me diz que um campo vetorial é conservativo se ele é um campo gradiente, ou seja, se as suas funções componentes elas são as derivadas parciais de uma função de várias variáveis a valores vetoriais, tá bom? Um exemplo, vamos verificar se esse campo vetorial de duas variáveis é conservativo. Então, perceba que você tem x sobre x² mais y² como a sua primeira função componente e y sobre x² mais y² como sua função componente. Obviamente, nós estamos definindo que o domínio dessa função são todos os pontos do plano, exceto a origem,
tá? Então, se esse campo vetorial for conservativo, vai existir uma função de duas variáveis, f de x e y, de modo que o gradiente dessa função de duas variáveis seja igual ao campo vetorial. Ou seja, a derivada parcial dessa função com relação a x vai ser igual a x sobre x² mais y², e a derivada parcial dessa função com relação a y vai ser igual a y sobre x² mais y², tá? Então, dessa forma, a gente vai chegar na seguinte informação. Ó. Aqui, para a gente descobrir qual é essa função, que vai ser o nosso potencial, a gente vai ter que usar uma estratégia muito similar ao que é usado para resolver equações diferenciais de primeira ordem exatas. Tá? É uma lógica muito parecida. O que você vai fazer? A sua derivada parcial do potencial com relação a x é igual a essa função. Então, o potencial é a integral dessa função com relação a x. Então, você vai considerar o y como constante. Tá? Então, aí você vai aplicar a sua regra de integração, né? E você vai chegar na integral de x sobre x² mais y². Como que você faz isso? Considera x² mais y² como a variável u, né? E aí, a menos de constante, o seu du dx está aqui em cima, né? Então você consegue usar uma substituição simples e chegar de meio ln de x² mais y² mais uma constante. Tá? Só que vamos lá. Essa integral ela vem de uma derivada parcial de f com relação a x. Né? Essa constante de integração que você vai ter que pôr aqui, na verdade, ela é uma função que depende de y. Né? Ela pode ser constante? Pode, mas em geral ela é uma função que depende de y. Por quê? Se você pegar essa função potencial e derivar ela para x, se você tiver uma parcela que depende apenas de y, ela vai zerar na hora que você for derivar para x. Não é verdade? Então, pensando nisso, na hora que você vai colocar a sua constante de integração, então agora você vai colocar uma função de y. Então, para descobrir qual é o potencial do meu campo, basta eu descobrir agora qual é essa função g de y. E para isso, eu vou usar a função que eu encontrei e a informação de que a derivada dela para variável y é igual a y sobre x² mais y². Ou seja, agora eu vou derivar isso para y e igualar a essa segunda função componente, tá? Fazendo isso, você chega que a derivada então é y sobre x² mais y² mais a derivada de y. Ou seja, isso aqui você fez derivando aquela função, aquela função que você encontrou como potencial. Derivou ela, você chega exatamente nessa relação. Então, para que essa derivada seja igual a essa segunda função componente, o g' de y tem que ser igual a zero. Ou seja, essa minha função g de y tem que ser igual a uma constante. Então pronto, nós encontramos aí o nosso potencial como sendo uma função de duas variáveis igual a meio ln de x² mais y² mais uma constante. Tá? Então a gente encontrou uma função que obviamente é diferenciável para todos os pontos diferentes da origem, né? E a gente pode mostrar então que esse campo vetorial é conservativo, pois a gente obtém esse potencial. Tá? Existe uma proposição que nos ajuda a verificar se um campo é conservativo ou não. Então, para campos vetoriais tridimensionais, se o rotacional desse campo for diferente do vetor nulo, então f não é um campo gradiente. Tá? E para campos vetoriais planos, se a derivada parcial da segunda função componente com relação a x for diferente da derivada parcial da minha primeira função componente com relação a y, então f não é conservativo. É muito interessante porque essa daqui, para quem já estudou equações diferenciais ou está estudando equações diferenciais, existe uma relação muito próxima, né, dessas condições e a forma com que a gente encontra o potencial para soluções de equações diferenciais de primeira ordem exatas.
tá? Até uma condição muito parecida. A EDO só é exata se você tiver derivadas parciais de duas funções de duas variáveis iguais, tá? E o método de solução para ela é muito parecido com o que a gente fez para encontrar o potencial no exemplo anterior, tá bom? Um corolário muito interessante é que uma condição necessária, mas não suficiente para que um campo seja conservativo, é que o rotacional seja igual ao vetor nulo, tá? Ou seja, você precisa que esse campo seja irrotacional, tá bom? Mas é uma condição necessária, hein? O próximo exemplo, você tem aí um campo de duas dimensões, né? Um campo vetorial no plano, onde você tem f1 2xy e f2x² mais 3y². Perceba que a derivada parcial de f2 com relação a x vai ser, isso é constante zero, 2x. Ok. E a derivada parcial de f1 com relação a y vai ser, isso é constante, derivada de y é 1, 1 vezes 2x, 2x. Então eles são iguais. Tá? Então, pela proposição anterior, esse campo é conservativo, né? Porque essas derivadas parciais são iguais. Agora vamos encontrar o potencial, tá? Esse potencial é dado por f de xy igual a x² vezes y mais y ao cubo mais c. Então, a gente vai tentar encontrar esse potencial. Perceba que, usando a proposição, você determina que o campo é conservativo, mas você não tem o potencial, né? No outro método, a gente encontra o potencial para determinar se o campo é conservativo, tá bom? Então, para encontrar esse potencial, basta a gente lembrar então que tem que existir uma f, tal que o gradiente da f tem que ser igual ao campo vetorial que eu tenho. Então, a derivada parcial de f com relação a x tem que ser igual a 2xy, e a derivada parcial de f com relação a y tem que ser igual a x² mais 3y², tá? E aí agora é usar aquela mesma ideia que a gente usou antes. Nós vamos pegar a derivada parcial de f com relação a x, né? Vamos integrar ela para x e a gente vai encontrar uma função, e a nossa constante de integração agora vai ser uma função que depende de y. Aí a gente vai derivar essa função que a gente encontrou para y, igualar com x² mais 3y², que é a nossa f2, e encontrar, na verdade, que o nosso potencial é exatamente o que a gente tinha antes, ok? Algo muito simples de fazer. Fiz aqui de uma forma mais direta, fica como exercício para vocês fecharem essas contas, tá? Existem fórmulas para se determinar o potencial. Então, pensa o seguinte: se você não gostou muito dessa abordagem que a gente dá, né, de integrar, depois derivar e tal, existem fórmulas para determinar o potencial de um campo conservativo, tanto plano quanto no espaço. Então, você pode casar essas duas informações. Pegar a proposição para verificar se o seu campo é conservativo ou não, e depois usar essas fórmulas para determinar o potencial, tá? Então, como que você vai determinar o potencial no plano? Então, vamos supor que você tem um campo vetorial no R2, tá? De classe C1, tal que as funções componentes satisfazem a igualdade, ou seja, ele é um campo conservativo, tá? O potencial de F vai ser dado por essa sequência de integrais aqui, ó. Tá? Então, a integral de f1 dx mais a integral de f2 menos a integral da derivada parcial de f1 com relação a y, dy mais c. Bom, então, o que você tem que entender aqui? Você tem que entender que você tem que fazer isso aqui primeiro. Faz essa parte primeiro, e aí você calcula essa integral. E aí você calcula a integral de f1 e soma com uma constante, tá? Esse vai ser o potencial. Essa fórmula é obtida com aquela ideia que a gente resolveu os outros dois exemplos sobre o potencial do campo, tá? A gente vai ter uma fórmula muito parecida para o R3. Mas antes, vamos falar sobre um exemplo. Vamos pegar o mesmo campo vetorial que a gente trabalhou antes, né? Então a gente já sabe que ele é conservativo, ok? Vamos usar outro método então para calcular esse potencial. Então aí, ó, observa, é só você substituir, né? Você substituiu, fez aqui as suas cadeias de integral, você vai chegar exatamente no mesmo ponto. Nós temos também uma fórmula para campos conservativos no espaço. Então pega aí um campo conservativo no R3 de classe C1. Se o rotacional dele for
igual ao vetor nulo, ou seja, se o campo for irrotacional, então F é um campo conservativo. Tá? Uma forma prática para determinar o potencial de um campo de vetores conservativo no R3, sendo as suas funções componentes F1, F2 e F3, é a seguinte. Você vai determinar primeiro uma função m de xyz, que é a integral de F1. Ok? Depois você vai determinar n, que também é uma função de 3 variáveis, que vai ser a integral do F2 menos a derivada parcial de m, que é a função que você encontrou antes, né? Com relação a y. E aí você vai integrar isso para y. Né? A integral do F1 foi para x. Agora que você tem m e n, você vai encontrar uma nova função L, também de x, y, z, que vai ser encontrada pela integral de f3 menos a derivada parcial de m mais n que você encontrou nos passos anteriores, com relação a z, né? E aí você vai calcular essa integral para z. Fazendo esses passos, você vai conseguir funções m, n e l que vão formar o seu potencial, tá, desse campo conservativo da seguinte maneira. F de x, y, z, que é o seu potencial, vai ser m mais n mais l mais uma constante, tá? Onde c é uma constante real. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, nós temos um campo vetorial na R3, ó. F1, y cosseno de xy, F2, x cosseno de xy, mais 2yz ao cubo, e F3, 3y quadrado z quadrado. Esse campo vetorial está definido para todos os pontos, né? E deixo como exercício você verificar que o rotacional dele é igual ao vetor nulo. Aqui faltou um igual, né? Aqui na digitação aqui faltou um igual aqui, ó. O rotacional dele é o vetor nulo, então o campo é conservativo. Então a nossa primeira função, nossa função m, vai ser a integral do f1 para x, seno de xy. Tá? O nosso n2 vai ser a integral do f2 menos a derivada parcial do m para y. Tá? Então você vai pegar esse m e derivar para y. Então vai ser f2 menos a derivada desse para y. Tá? E aí você vai ter 2yz ao cubo, dy, que nos dá y ao quadrado z ao cubo como seu n. Tá? E aí agora basta você encontrar o seu L, tá? E aí eu vou deixar para vocês mostrar, né, como exercício, mostrar para mim que o F3 menos a derivada parcial de m mais n com relação a z é zero. Então, o nosso L é igual a uma constante, tá? Então, o potencial é simplesmente m, n, na verdade esse aqui é o n, né? n, m, mais uma constante, mais uma outra constante. Que aí eu aglutinei essas duas constantes aqui, nesse C, tá? O K mais C1, eu aglutinei ele no C, ok? Então, aí você encontraria o seu potencial. Ah, eu consigo encontrar esse potencial fazendo igual a gente fazia antes, com aquela técnica? Consegue da mesma forma, né? Você consegue da mesma forma encontrar o potencial, tá bom? Você só vai ter um passo a mais para trabalhar, ok?